Então, o compêndio da Lexio Divina é uma forma simples, prática, acessível de ter na tua mão o resumo de toda a oração de um ano litúrgico. Com esse livro, você não vai perder a tua oração, você vai registrar dia após dia o conteúdo da tua oração. E a oração vai se transformar vida, vai se transformar em decisões, em práticas concretas. Essa palavra é tão poderosa que um só versículo pode mudar toda a sua vida. E o que é a Lexio Divina? A Lexio Divina, como o nome diz, é uma leitura orante da Palavra de Deus. 5 passos, muito simples, e a leitura é algo objetivo. O que é que esses textos falam hoje, concretamente? Lê com calma, lê tranquilamente, lê várias vezes essas 3 leituras. Depois da leitura você tem a meditação. Então a meditação é um movimento de entrar dentro de nós, onde Deus habita no mais profundo de nós, e escutar o que é que Deus quer me falar a mim, naquilo que eu vivo hoje, com essa palavra. A graça da oração. Se Deus me fala, eu respondo. Uma pessoa que ama, responde à pessoa amada. E o 4º passo, a contemplação, que transpassa o teu coração e torna o teu dia todo diferente. E essa palavra deve ficar ruminando no nosso coração ao longo de todo o dia. E o último passo, a resolução. Qual a decisão que eu tomo face a essa palavra? Na escuta do verbo. Queridos irmãos, é com muita alegria que vamos dar início a esse domingo em que celebramos a ressurreição, dia 27 de junho. Nós avançamos nesse tempo comum que é o tempo do Espírito Santo, é o tempo da graça. E hoje as leituras são muito bonitas. Nesse 13º domingo, continuamos a avançar com a Palavra de Deus e fazer com que o Verbo possa evangelizar os nossos corações. Então quero acolher todos os meus irmãos de comunidade de vida, de aliança, todos aqueles que se juntam a nós para esse momento. E nós estamos nessa corrida apostólica preparando o Festival das Famílias. Então você que está em casa, se ainda não se inscreveu, se inscreva. Vão ser dias inesquecíveis para a sua família, para os seus amigos, para todas as idades, dos pequeninos aos anciãos, todos terão formações muito profundas, vários pregadores que estão sendo traduzidos em 6 línguas, vários momentos artísticos, de oração. Teremos o cardeal Dom Arani, Dom Antônio Augusto, Dom Alberto Taveira, tantos outros bispos que virão para ministrar também o sacramento da Eucaristia, e serão momentos muito fortes. Então, lhe convido hoje, nesse domingo, pense, reflita, se organize para que do dia 14 ao dia 18 de julho você possa verdadeiramente consagrar dias a Deus, como um grande retiro adaptado a todas as idades. E se você quiser fazer essa fórmula híbrida, não só ficar em casa assistindo através do nossa plataforma de formação que é o Belogos, mas se você tem esse desejo de participar da vida litúrgica da comunidade, de ajudar nos serviços, de ter áreas de lazer, como as nossas casas, que são sempre espaços tão bonitos que Deus tem nos confiado. Se você tem esse desejo, então inscreva-se no Belogos e ligue para a casa mais próxima. E aí você verá as condições de acomodamento, com toda a segurança dentro desse tempo de pandemia. A comunidade está com muito carinho preparando o vosso acolhimento também. E hoje, Sabedoria 1, 13, 15 até 2, 23, 24. Pois Deus não fez a morte e não tem prazer em destruir os viventes. Tudo criou para que subsista. São salutares as criaturas do mundo, nelas não há veneno de morte, e o Hades não reina sobre a terra. Porque a justiça é imortal. Deus criou o homem para a incorruptibilidade e o fez imagem da sua própria natureza. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo. Experimentam-na aqueles que lhe pertencem. Muito forte essa palavra de Deus hoje. Deus não faz a morte, Deus não faz aquilo que que destrói a unidade. Deus não quer essa inveja que habita no coração dos homens, mas muito impressionante. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo.
Quer dizer que o diabo, essa criatura que tinha sido criada, não à imagem de Cristo, mas que era um anjo belo, um anjo inteligente, o Lúcifer, um anjo de luz, ele invejou o homem e por isso, não tendo sido criado à imagem e semelhança de Deus como o próprio homem, então injetou no mundo esse veneno da morte. A morte que não é só a morte física, e nós teremos uma palestra que justamente o nosso Festival das Famílias vai tratar desse tema muito profundo, das dores, da morte, da vida depois da morte. Então, muitas famílias que vivem essa dor da morte, mas também a morte espiritual. Os nossos corações, os nossos relacionamentos, as nossas comunidades, quantas vezes podem experimentar esse veneno da morte que vem da inveja do diabo? Salmo 29, eu te exalto, Senhor, porque me livrastes e não deixastes que os meus inimigos se rirem de mim. Senhor meu Deus, eu gritei a ti e me curastes. Senhor, tirastes a minha vida do Sheol, tu me reavivastes dentre os que baixam a cova. Tocai para o Senhor, fiéis seus, celebrai a sua memória sagrada. Sua ira dura apenas um momento, seu favor a vida inteira. De tarde vem o pranto e de manhã os gritos de alegria. Ouve, Senhor, tem piedade de mim, seu meu socorro, Senhor. Transformaste o meu luto em dança, tirastes o pano grosseiro e me cingistes de alegria. Por isso meu coração canta a ti e jamais se calará. Senhor meu Deus, vou louvar-te para sempre. Tão bonito esse salmo, né, que nos ajuda a entrar nesse louvor da gratidão da alma que vê que Deus nos liberta dos nossos inimigos. Mesmo se o inimigo quer nos rodear de morte, mesmo se o inimigo quer dividir, quer destruir, quer caluniar, não deixastes rir de mim os meus inimigos. Eu gritei para ti e tu me curaste. Quando fazemos a experiência na nossa vida de oração de gritar a Deus e de sermos curados pela presença de Deus, há algo de muito profundo que se estabelece no nosso coração. Então, lhe desejo essa graça hoje de gritar para Deus, de pedir a Deus que Ele haja com poder na nossa vida concreta, nos nossos relacionamentos, na nossa família, em tantas situações que se confiam à nossa intercessão. Senhor, vem e age, vem e transforma o nosso luto em dança, transforma aquilo que nos faz sofrer em alegria de união a Ti, em alegria de uma vida doada a Ti. 2 Coríntios 8, 7 a 15. Visto que tudo tendes em abundância, fé, eloquência, ciência, toda a espécie de zelo e a caridade que vos inspiramos, procurai também distinguir-vos nesta obra de generosidade. Com efeito, conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo, que por causa de vós se fez pobre, embora fosse rico, mas para vos enriquecer com a sua pobreza. Não desejamos que o alívio de outro seja para vós causa de aflição, mas que haja igualdade. No presente momento, o que para vós subeja, suprirá a carência deles, a fim de que o supérfluo deles venha um dia suprir a vossa carência. Assim haverá igualdade, como está escrito. Quem recolhera muito não teve excesso, quem recolhera pouco não sofreu penúria. Que bonito São Paulo, né, nos ensinando essa lógica de Deus, que não basta ter fé, e já é muita coisa, né? Termos fé, eloquência, isto é, a capacidade de falar, de expressar aquilo que Deus habita no nosso coração, ciência, que vem com discernimento, que vem com luzes do céu, toda a espécie de zelo e de caridade, mas também devemos ser generosos. E a generosidade é esse cuidado com os outros, esse cuidado com aqueles que têm menos do que nós, com aqueles que precisam do nosso auxílio. Nesse tempo de pandemia, quanto temos feito a experiência de que às vezes um alimento na hora certa, uma oração na hora certa, uma Alexio divina na hora certa pode salvar vidas. Temos recebido muitos testemunhos agradecendo justamente. E queremos nos alegrar com aqueles que descobriram que o alimento da Palavra de Deus é a melhor de todas as providências. Ontem tínhamos um testemunho aqui dado por uma senhora de Paragominas que dizia: eu posso esquecer tudo quando eu vou viajar, mas menos a minha Alexio divina. Isto é
A palavra de Deus se tornou o meu alimento, a minha providência, e por causa dessa providência eu me abro aos outros. Quando começamos a ter uma relação de amor e de intimidade com Deus, não só somos supridos nas nossas carências, não só percebemos que Deus cuida de nós, que Deus nos ama com amor, com delicadeza, com precisão naquilo que nós precisamos, mas também somos capazes de olhar para os outros e cuidar dos outros. Assim haverá igualdade. O Senhor não é de uma forma de dar tudo igual para todos, porque cada alma precisa de uma coisa diferente, num momento diferente. Mas o que é esse espírito que Deus hoje pede-nos através de São Paulo? É essa sensibilidade de perceber o que cada um precisa. A igualdade é sermos igualmente amados pelo Pai, porque cada um recebe aquilo que precisa. Então sejamos atentos aos nossos irmãos de comunidade, aos nossos irmãos de aliança, sejamos atentos às famílias que nos rodeiam, que cada família, que cada pessoa possa receber aquilo que ela de fato precisa. E hoje, dia de domingo, eu lhe peço, seja atento também ao seu pároco. Quantos padres, depois de terem celebrado 2, 3, 4 missas, ficam sozinhos no dia de domingo? Já pensou em convidar o seu pároco para almoçar ou em levar-lhe o almoço? Já pensou num ato de amor, de caridade pelos padres que no dia de domingo se esforçam, muitas vezes celebrando várias Eucaristias, para que todos tenham um alimento celeste? Tenhamos essa atenção de pagar o nosso dízimo, de dividir, ou eu digo até na comunidade, nós dizemos que temos vários dízimos, porque não damos só um dízimo, mas de tudo que recebemos, damos 10%. Mesmo se recebemos em bens de natura, isto é, batatas, cebolas, arroz, feijão, sempre vocês vão ver que nós damos muitas vezes mais do que o dízimo, porque devemos ter sempre essa atenção de cuidar daqueles que nos rodeiam. Marcos 5, 21 a 43. E de novo, Jesus atravessando o barco do outro lado, uma numerosa multidão o cercou e ele se deteve à beira-mar. Aproximou-se um dos chefes da sinagoga, cujo nome era Jairo, e vendo caiu a seus pés. Rogou-lhe insistentemente, dizendo: minha filhinha está morrendo, vem e impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Ele o acompanhou e numerosa multidão o seguia, apertando de todos os lados. Ora, certa mulher, que havia 12 anos, que tinha um fluxo de sangue e que muito sofrera nas mãos de vários médicos, tendo gastado tudo o que possuía, sem nenhum resultado, cada vez piorando mais. Tinha ouvido falar de Jesus e aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou-lhe a roupa. Porque dizia: se ao menos eu tocar as suas roupas, serei salva. E logo estancou a hemorragia. E ela sentiu no corpo que estava curada da sua enfermidade. Imediatamente, Jesus, tendo consciência das forças que dele saíra, voltou-se à multidão e disse: quem tocou minhas roupas? Os discípulos disseram-lhe: estás vendo a multidão que te comprime e perguntas: quem me tocou? Jesus olhava em torno de si para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, sabendo o que lhe tinha sucedido, foi e caiu-lhe aos pés e contou-lhe toda a verdade. E ele disse a ela: minha filha, a tua fé te salvou, vai em paz e estejas curada do teu mal. Ainda falava quando chegaram alguns na casa dos chefes da sinagoga, dizendo: tua filha morreu, por que perturbas ainda o mestre? Jesus, porém, tendo ouvido a palavra que acabava de ver pronunciada, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, o irmão do Tiago. Chegaram à casa do chefe da sinagoga e ele ouviu um alvoroço, muita gente chorando e clamando em alta voz. Entretanto, disse: por que este alvoroço e este pranto? A criança não morreu e está dormindo. E caçoavam dele. Ele, portanto, ordenou que saíssem todos, exceto o pai e a mãe da criança que o acompanhavam. E com ele entrou e estava onde estava a criança. Tomando a mão da criança, disse: Talita cum, o que significa: menina, eu te digo, levanta-te. E no mesmo instante a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E ficavam extremamente espantados. Recomendou-lhes então expressamente que ninguém viesse a saber o que tinha visto. E mandou que dessem a comer à menina. Talita cum.
Jesus que faz tantos milagres num só dia. E hoje, dia de domingo, é dia de milagres, é dia de ressurreições, é dia de sermos levantados das nossas mortes, é dia de sermos estancados das nossas hemorragias. E, sobretudo, hoje, essa passagem me fez rezar muito pela nossa creche, lá em Moçambique. Centenas de crianças com situações terrivelmente precárias. Eu quero lhes deixar algumas fotos aqui das nossas crianças na creche lá em Moçambique, e tantas crianças, tantas famílias que precisam desse ressuscitar. Você que me escuta, você pode fazer com que este projeto seja abençoado, você pode fazer com que estas famílias possam ter acesso também ao Festival das Famílias. Peçamos a Jesus que ressuscite, que liberte, que cure, peçamos a Jesus que visite os pequeninos quando eles estão quase para morrer nessa situação de grande morte, que pode ser física, espiritual, afetiva, de abandonos múltiplos ou de abusos múltiplos. Peçamos a Jesus que venha e que faça hoje a sua obra de ressuscitado. Que o Senhor nos dê olhos para ver aqueles que precisam da nossa ajuda, que o Senhor nos dê mãos, corações, olhares cheios do fogo do amor de Deus para nos tornarmos servos daqueles que mais precisam. E hoje temos uma homilia muito bonita do Papa Paulo VI. Pregamos a Cristo até os confins da terra. Ai de mim se eu não evangelizar. Por ele, pelo próprio Cristo, para tanto fui enviado. Eu sou apóstolo e também testemunha. Quanto mais distante o país, quanto mais difícil a missão, com tanta mais veemência a caridade me aguilhoa. É meu dever pregar o seu nome. Jesus é Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele quem nos revelou o Deus invisível, Ele, o primogênito de toda a criatura, Ele em quem tudo existe. É o Mestre Redentor dos homens, por nós Ele nasceu, morreu e ressuscitou. E o Papa Paulo VI, que visitou as Filipinas em 1970, e nessa visita ele sofre quase um atentado. Então, olha o que ele disse. Jesus é o centro da história e do universo. Ele nos conhece e ama. Ele é o nosso companheiro e amigo em nossa vida, o homem das dores e da esperança. Ele é quem de novo virá para ser o nosso juiz, mas também, como confiamos, a eterna plenitude da vida e nossa felicidade. Jamais cessarei de falar sobre Ele. Ele é a luz, Ele é a verdade, mais ainda, é o caminho, a verdade e a vida. É o pão e a fonte da água viva, saciando a nossa fome e sede. Ele é o pastor, o guia, o modelo, a nossa força, o nosso irmão. Assim como nós, mais até do que nós, Ele foi pequenino, pobre, humilhado, trabalhador, oprimido, sofredor. Em nosso favor falou, fez milagres, fundou novo reino, onde os pobres são felizes, onde a paz é a origem da vida em comum, onde são exaltados e consolados os de coração puro e os que choram, onde são saciados os que têm fome de justiça, onde podem os pecadores encontrar perdão e onde todos se reconhecem irmãos. Vede, este é o Cristo Jesus, de quem já ouviste falar, em quem já muitíssimos de vós confiam, pois sois cristãos. A vós, portanto, cristãos, repito o seu nome, a todos o anuncio. Jesus Cristo é o princípio, o alfa e o ômega. Ele é o rei do novo mundo, a misteriosa e suprema razão da história humana e do nosso destino. Ele é o mediador e como que ponte entre terra e céu. Ele, o Filho do homem, maior e mais perfeito do que todos, por ser o eterno, o infinito, o Filho de Deus, o Filho de Maria, bendito entre todas as mulheres. Sua mãe, segundo a carne, nossa mãe, pela comunhão com o Espírito do corpo místico. Jesus Cristo, não vos esqueceis, é a nossa ineterável pregação. Queremos ouvir o seu nome até aos confins da terra, pelos séculos dos séculos. Rezemos por esse povo das Filipinas. Papa Paulo VI tinha um grande carinho por esse povo. Rezemos por toda a evangelização nesse país. Rezemos por tudo que as Filipinas sofrem e por toda a necessidade de missionários nesse grande continente que é a Ásia. Quem sabe um dia nós estaremos também nesse grande país das Filipinas. Que Deus nos abençoe e nos guarde
E deixo com vocês o convite para esse Festival das Famílias, não perca. Inscreva-se no Festival das Famílias. É para você esse festival, esse bálsamo do coração de Jesus que vai salvar a sua família. Vai ter formação para todos os estados de vida, para todas as idades, adolescentes, jovens, crianças, casais, as mães e os pais também que são monoparentais. Se a tua família só tem pai, se só tem mãe, não se intimide, esse festival também é para você. Toda a família é para ser evangelizada. E a novidade desse festival é que vai ter um festival especial de forma muito particular para os nossos avós e avós também. Momentos muito profundos de laude, de adoração, de eucaristias diárias, artes, música, teatro, dança, um concurso muito bonito de talentos em família. Você poderá viver esse festival da sua casa, através do seu celular, da televisão, do nosso B-Logos, a nossa plataforma de formação. Será um festival internacional, vai ser em 6 línguas. Guarde a sua vaga, dia 14 a 18 de julho. Não perca esse momento tão forte para podermos ser evangelizados profundamente, a descobrirmos a gloriosa liberdade dos filhos de Deus.